Oi, pessoal! No vídeo de agora eu vou responder o Eduardo Barbosa e uma outra pergunta que eu não sei quem fez, mas enfim. O Eduardo Barbosa escreve: grava um vídeo respondendo a minha pergunta. Como identificar quando a âncora é segurança ou estagnação? Muito legal, Eduardo, a sua pergunta. A gente vai sempre ter que sempre considerar a pergunta, o contexto da pergunta e as cartas que estão ao lado. Por exemplo, se tiver cobra e âncora, o medo que paralisa. Porque, por um lado, né, a âncora vai falar de segurança, firmeza, né? Por outro lado, fala de estagnação, parado, não, sem movimento, né? Então, o medo, muitas das vezes, paralisa a ação. Então, a gente tem que entender, primeiro, o contexto da pergunta, né? E segundo, as cartas que envolvem. Por outro lado, se eu coloco do lado do livro, então, uma pessoa que tem segurança profissional ou estabilidade profissional, uma pessoa que passa credibilidade, ela tá passando segurança, né? Deixa eu até botar a carta aqui, peraí, gente. Eu gosto mais uma pessoa, a carta com a âncora, ela fala, ela se comunica com segurança, então ela passa credibilidade. Olha que interessante. Por outro lado, a gente tem que entender, eu tô passando combinações para vocês entenderem, né? Deixa eu ver aqui, com a árvore. Pode ser uma pessoa que tem apego. A âncora também vai falar de apego, porque o apego me prende ao outro. Tem apego à família. Olha que interessante. Nessa combinação com a árvore, posso dizer que a saúde vai estar segura, vai estar firme a saúde dele. Mas se a pergunta também for saúde, quando eu vejo a âncora com a saúde, olha só, você está sedentário. O que é sedentário? A pessoa que não se mexe. Vai caminhar, vai fazer uma atividade física. Vocês percebem, gente? Vai depender do contexto e das cartas que envolvem ao lado. Tá bom? Eduardo Barbosa, tá? Nesse sentido, deixa eu ver aqui o que mais. Por exemplo, né, a cobra. A casa com a âncora, uma pessoa que pode ter apego àquele imóvel. Se ela... Quantas vezes me perguntaram, vou conseguir vender a casa, o apartamento, seja lá o que for, vem a âncora. Então, a venda daquele imóvel está parado, porque certamente alguém tem apego. Porque foi feliz, porque foi herança, porque não sei, vários motivos. Também posso dizer que a rotina, a casa também representa a rotina. É tudo igual. Acorda para dormir, dorme para acordar, né? Então tem ali uma prisão naquela rotina. Vocês lembram, infelizmente, na Covid, fica em casa. Então, fica em casa, fique parado, não saia de casa. Então, também posso interpretar uma pessoa que fica demais em casa. Tá bom, Eduardo? Espero ter explorado algumas possibilidades aí com a carta da âncora, tá? E a outra pergunta que eu não sei quem fez, como saber se devo considerar o lado positivo do rato e do urso? Gente, o rato, né? Estresse, roubo, prejuízo, doença, vírus, né? Enfim. Mas o lado positivo dele ele não desiste. Porque se a gente estudar o comportamento dos animais do baralho cigano, ele passa por debaixo da porta, ele sobe parede, né? Se ele tiver que entrar na tua geladeira, no teu armário, ele entra, ele vai dar um jeito, né? Então a coisa da persistência até ele conseguir. Quando ele conseguir, ele pode até estar cansado, mas ele consegue, né? Então vai depender, gente, por exemplo, no Peladam, que é o método que eu uso para perguntas específicas, talvez até futuramente faça um curso só para isso, talvez, né? Se ele cai numa posição no lado positivo daquela tiragem que eu tô fazendo. Então, se tá no lado positivo, minimiza o lado ruim dele. Deu para entender? Né? Então, por exemplo, no Peladam, que é o método que eu uso para perguntas objetivas, tem
o lado favorável, o lado positivo. Se sai aqui, olha só, persiste. Persiste naquilo que você quer. Se adapte a essa situação. Porque o rato também não se adaptou, porque nenhum animal é de esgoto. Os animais são da natureza. Foi o homem que jogou o rato no esgoto, mas ele acabou se adaptando. Tá, gente? Então vamos pensar nisso. Tá? Antes de sair matando o rato aí. Né? Os ratos se adaptaram, e outros animais também, a viverem em laboratório, suportarem os horrores do laboratório, em prol da medicina. Né, gente? Fica aí porque eu amo os animais. Tá? Então, se adaptar àquela situação, né? E também a persistência, até conseguir o que ele quer. E já o urso, né? Ele fala do ego, inveja, ciúme, egoísmo, arrogância, agressividade, tudo isso, posse, compulsão, gula, tudo isso, né? Nesse sentido. Mas ele fala da maternidade, da proteção. Eu encaro o chefe, o juiz, o professor. Aqui, ó, pode ser o professor. Aqui, pode ser, porque uma seguidora, Tânia, não mostra só não, porque às vezes eu tô lavando louça e eu tô ouvindo os teus vídeos. Então, por exemplo, o urso com a carta do livro pode ser o chefe. Mas também vai depender da combinação, vai depender de onde aquela carta vai cair, do método que eu tô usando. O urso com o livro pode ser o professor? Pode ser o chefe? Pode. Mas também posso dizer vaidade, ciúminho, invejinha no âmbito profissional. Vai depender da caída. Agora, se eu vejo, né, o urso com a árvore, eu vou entender também, ou é o pai ou é a mãe, aquele que protege, aquele que cuida. Porque se a gente estudar o comportamento dos animais do baralho cigano, ninguém encara uma mãe ursa. Porque ela protege os filhotes como ninguém. Tá, gente? Então, entender a situação. Deixa eu ver aqui, o que mais? O lado positivo das coisas. Não esqueça que entre um casal, pode ter ciúme, pode ter posse, mas o urso vai falar de química sexual entre aquele casal. Então, também tem um lado positivo. Mas isso vai depender, gente, da pergunta, aonde aquela carta cai, tá? Quais são as cartas que estão ao lado, que fazem combinação, tanto com o rato, como com o urso, tá bom? Então, espero ter respondido aqui ao Eduardo Barbosa e a outra pergunta que eu não sei quem foi que fez. Tá bom, gente? Obrigada, até o próximo vídeo. Oriente-se.